Com mais 1.417 mortes num dia, a França soma mais de 10 mil mortos e passa a Alemanha em número de casos confirmados do novo coronavírus. Já são 110.070 contaminados, mortalidade de 9,46%. A França é o quarto país mais atingido pela pandemia. Depois de 4 dias de queda, a Espanha registra 743 mortes num dia. É o segundo país em número de casos, cerca de 142 mil, e o segundo em número de mortes, com 14.045 óbitos, mortalidade de quase 10%. Os Estados Unidos passam de 400 mil casos e registram o maior número de mortes num dia, 1.970. Ao todo, são 12.841 mortes nos Estados Unidos, mortalidade de 4,9%. Só em Nova York foram mais de 800 mortes. A cidade já perdeu 3.300 pessoas, mais do que nos atentados de 11 de setembro de 2001. Diante do risco de uma depressão econômica sem precedentes, o que será necessário para retomar as atividades normais? Falo no fim deste comentário. No mundo inteiro são mais de 1.400.000 casos registrados, 84.904 mortes e 302 mil casos de cura, uma mortalidade de 5,9%. A Itália tem o maior número de mortos, 17.127, em mais de 135.500 casos confirmados, e a maior mortalidade de 12,6%. A Alemanha é o quinto país em número de casos, mais de 107.600 e 2.016 mortes, uma letalidade de 1,87%. Os outros países têm menos de 100 mil casos. Depois de não registrar nenhuma morte ontem, desde janeiro, a China, onde surgiu o novo coronavírus, em novembro, teve 2 mortes e 62 casos novos hoje. 3.333 pessoas morreram na China, letalidade de 4%. Nos Estados Unidos, o jornal The New York Times revelou ontem à noite que o presidente Donald Trump recebeu um memorando do assessor econômico Peter Navarro em 29 de janeiro, advertindo que o novo coronavírus poderia matar centenas de milhares de pessoas, talvez milhões de americanos, e causar prejuízos trilionários. Mesmo assim, Trump desprezou o alerta, declarou várias vezes que estava tudo sob controle, que em breve os Estados Unidos não teriam nenhum caso, porque o vírus desapareceria como surgiu, por magia. O Congresso americano já aprovou medidas de sustentação da economia no valor de 2 trilhões de dólares, mais de 10 trilhões de reais, e Trump disse que se forem 100 mil mortes, será uma vitória. Hoje, o presidente americano ameaçou cortar a contribuição dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde, acusando-o de omitir dados sobre a doença no início da pandemia para fazer o jogo da China. Aqui no Brasil, houve pelo menos 122 mortes em 24 horas, elevando o total de óbitos para 686, em pouco mais de 14 mil casos confirmados, mortalidade de 4,9%. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reclamou mais uma vez da onda de notícias falsas divulgadas nas redes sociais. A maior parte vem de seguidores do presidente Jair Bolsonaro, que são contra o isolamento físico. Há até mesmo perfis falsos do ministro da Saúde. Hoje o governo divulgou as regras para os trabalhadores informais pobres terem acesso à ajuda de R$ 600 por mês durante 3 meses. É preciso tomar cuidado e usar somente os sites oficiais do governo para se cadastrar. Tem muito bandido tentando roubar este dinheiro. A Organização Internacional do Trabalho estima que 6,7% das horas de trabalho no segundo trimestre deste ano serão perdidas por causa do isolamento físico para conter a Covid-19. Seria o equivalente à demissão de 195 milhões de trabalhadores de tempo integral. 1 bilhão e 250 milhões de trabalhadores, quase 40% da força de trabalho global, são empregados em setores duramente abalados pelo novo coronavírus. O que será necessário, então, para permitir a volta ao trabalho? Primeiro, será preciso uma redução sustentada e significativa do número de novos casos durante 14 dias, o período de incubação da doença. Os sistemas de saúde terão de estar preparados para testar todas as pessoas com sintomas, obter resultados rapidamente, isolar os contaminados e rastrear quem teve contato com eles.
Os hospitais devem ter condições de atender a todos os casos graves que exijam internação em centros de terapia intensiva e respiradores artificiais. O Brasil está muito longe disso. Qualquer tentativa de retornar à normalidade antes da pandemia perder força e do sistema de saúde estar preparado traz o risco de anular todo o sacrifício feito até agora. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se e muito obrigado.